Então, para que o fogo de Deus ele venha incendiar os nossos altares, é necessário o altar estar alinhado, estar reparado. Mas raciocina comigo. Holocausto é aquilo que queima de uma maneira completa ou aquilo que sobe. Então, se altar significa aqui queima completa ou aquilo que sobe, então isso significa que nem tudo que pega fogo aqui embaixo é aceito lá em cima. Levítico capítulo 6, apenas o versículo de número 13. Tá ardendo, viu? Tá queimando. Aleluia. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Vamos lá, repetindo 3. 1, 2, 3. Fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais será ser apagado. Amém. Pode tomar os vossos assentos. Amados, o texto que nós lemos está inserido no livro de Levítico. O livro de Levítico é muito mais do que um manual religioso. É muito mais do que um conjunto de instruções, onde nós aprendemos sobre santidade, rituais e sacrifícios. Levítico é o coração de Deus ensinando a um povo recém-liberto como viver em sua presença. Eu acho interessante é que antes de Deus falar de conquista, Deus falou de sacrifício. Antes de Deus falar de promessas, Deus falou sobre altar. Antes de Deus falar sobre Canaã, Ele falou sobre fogo. Levítico, ele nos mostra que Deus ele não procura apenas pessoas para abençoar, mas também procura pessoas para se aproximar. E só tem uma forma de nós nos aproximarmos de Deus, é estarmos com o nosso altar alinhado, reparado. Esse texto fala a respeito da lei do holocausto. O que é uma lei? Lei é uma regra, é um princípio. Então, a lei do holocausto. Então, holocausto significa olá no hebraico, que transliterado para a nossa língua portuguesa, significa queima completa ou aquilo que sobe. Diga, queima completa ou aquilo que sobe. Então, se holocausto é queima completa, e Levítico 6 fala a respeito das leis desse altar do holocausto, isso significa que aqui em Levítico 6, Deus ele vai ensinar ao seu povo alguns princípios, algumas leis, para que esse altar, de fato, pegue fogo. Porque Deus jamais vai derramar fogo
se o altar estiver desconcertado, se o altar estiver bagunçado. Então, para que o fogo de Deus ele venha incendiar os nossos altares, é necessário o altar estar alinhado, estar reparado. Mas raciocina comigo. Holocausto é aquilo que queima de uma maneira completa ou aquilo que sobe. Então, se altar significa aqui queima completa ou aquilo que sobe, então isso significa que nem tudo que pega fogo aqui embaixo é aceito lá em cima. Eita, vou repetir. Nem tudo que pega fogo aqui embaixo será aceito lá em cima. O que tem de gente que canta no fogo aqui embaixo, mas não é aceito lá em cima. O que tem de pregador que prega muito aqui embaixo, mas aquilo que ele está pregando aqui embaixo não é aceito lá em cima. Então não se iluda com quem pega fogo aqui embaixo, porque o segredo não é pegar fogo aqui embaixo. O segredo é aquilo que eu estou entregando aqui embaixo ser aceito lá em cima. Não, peraí. Às vezes a gente se ilude muito com o fogo que está sendo entregue aqui embaixo. Será que Deus está recebendo aquilo que está sendo entregue aqui embaixo? Então o segredo não é pegar fogo aqui embaixo. O segredo é aquilo que está pegando fogo aqui embaixo ser aceito lá em cima. Eu acho interessante aqui também é que o texto diz que antes do altar pegar fogo, ele tinha que estar em ordem. Pega na mão desse crente que está do teu lado e diga assim: antes do altar pegar fogo, é necessário haver uma ordem. Meu Deus. A crise que alguns altares enfrentam hoje não é de fogo. A crise é de ordem. É interessante que é necessário primeiro a gente arrumar bagunça, colocar em ordem algumas coisas. Deus ele não manda primeiro o fogo para depois eu colocar a minha ordem, a minha vida em ordem. Deus primeiro quer que eu coloque a minha vida em ordem para depois ele mandar fogo. Porque tem gente que pensa que primeiro Deus vai incendiar ele para depois ele colocar a vida dele em ordem. Não. Primeiro você tem que reparar a sua vida, colocar a sua vida em ordem, para depois Deus mandar fogo. Só que eu acho interessante, eu acho muito profundo aqui, é que em meio a essas leis, em meio a esses princípios, o sacrifício, ele tinha que ser colocado em pedaços. Isso aqui era lei. O altar do holocausto, ele tinha que receber um sacrifício em pedaços. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a Bíblia diz, isso no versículo 23, que Elias, depois de ter reparado o altar, ele cortou o novilho em pedaços. Romanos, capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo disse que nós somos um sacrifício vivo. Se nós somos um sacrifício vivo, e lá em Levítico diz que era necessário
o sacrifício está em pedaços para Deus mandar fogo? Então isso significa que enquanto eu não estiver em pedaços, Deus não vai mandar fogo. Pega na mão desse crente que está do teu lado e diga assim, ó: enquanto a gente não estiver em pedaços, Deus não vai mandar fogo no nosso altar. Quem vê você pegando fogo não sabe as lutas que você passou, o quanto você foi quebrado, o quanto Deus deixou você em pedaços para você pegar fogo. Sabe qual é a raiva do diabo? É que quanto mais você fica em pedaços, mais cheio do fogo você fica. Às vezes você chega na casa de Deus sem ter clima para adorar, sem ter clima para glorificar, sem ter clima para pregar, sem ter clima para cantar, sem ter clima para profetizar. Mas mesmo sem ter clima, tu entra por essas portas e deixa a glória de Deus te envolver, porque você entende que crente que tem altar não precisa de clima para pegar fogo. Eita, vou falar de novo. Crente que tem um altar levantado, ele não precisa de clima para falar em línguas estranhas. Ele não precisa de clima para sapatear, para marchar da terra. Ele não precisa de clima para se levantar da cadeira e falar em línguas estranhas. Ele não precisa de clima para profetizar. E eu quero saber aqui nessa noite, onde é que estão os altares? Onde é que está a igreja? Onde é que estão os profetas que não precisa de clima para pegar fogo, para dar lugar ao Espírito Santo? Eu quero saber, onde é que está você que vai pegar fogo mesmo estando em pedaços, que vai falar em línguas mesmo estando em pedaços? Eu vou dar alguns segundos para você abrir a sua boca e glorificar a Ele aí agora. Vai. Deus, Ele não quebra para destruir. Deus quebra para liberar a essência. Meu Deus, eu vou falar de novo. Deus não te quebra para te envergonhar. Ele não deixa você em pedaços para fazer você passar vergonha. Ele te deixa em pedaços porque Ele sabe que quanto mais em pedaços você está, mais a tua essência é exalada. Meu Deus, você pode adorar Ele aí mesmo estando em pedaços? Não sei você, eu prefiro estar em pedaços sobre um altar inteiro do que estar inteiro sobre um altar quebrado. Não, eu vou falar de novo. Eu prefiro estar em pedaços sobre um altar inteiro do que você estar inteiro sobre... Não confunda o estado do sacrifício com o estado do altar. Ei, quem tem que estar quebrado não é o altar. Quem tem que estar quebrado é o sacrifício. Quantas vezes você esteve quebrado em cima do altar, em pedaços em cima do altar? E sabe o que é que me alegra? Aleluia.
é que às vezes você comenta com alguém: eu não vou suportar essa pressão, eu não vou suportar essa dificuldade, eu não vou suportar essa crise, eu não vou suportar essas circunstâncias. Só que eu percebo que é nesse momento que a gente aprende que não é o sacrifício que sustenta o altar, é o altar que sustenta o sacrifício. Ou seja, você pode estar quebrado, mas o que te mantém de pé é o teu altar. Porque a vida pode ter te quebrado, mas jamais as lutas, os problemas, as dificuldades, os levantes conseguiu quebrar o teu. Pega na mão desse crente que está do teu lado e diga assim: ó, o que te sustenta é o altar. Oh, você pode estar quebrado, mas o teu altar está de pé. E só quem está com o altar de pé aí, eu vou dar alguns segundos para você glorificar a Ele. Alabaxuriana. Tu lembra de Jó? No pior momento da vida de Jó, a Bíblia diz que Jó se assentou no meio das cinzas. E sabe o que foi que ele encontrou no pior momento da sua vida? Pergunta para mim: o que, pastor? Um caco. Ele encontrou o quê? Um caco. Pastor, o que é um caco? Um caco é um pedaço de algo que um dia esteve inteiro. Peraí. Não, eu vou lá de novo. Pergunta para mim: pastor, o que é um caco? Caco é um pedaço de algo que um dia esteve inteiro e hoje não está mais. Aí você vai ler as muitas versões que existem. Você percebe que tem algumas que diz que Jó pegou um caco de telha, outras diz que Jó pegou um caco de louça, outras diz que Jó pegou um caco de barro, outras diz que Jó pegou apenas um caco. Agora tem uma versão, que é a versão A Mensagem, do teólogo Eugene Peterson, que diz que ele pegou um caco de vaso quebrado. Meu Deus. Pastor, não peguei ainda não. Vai pegar agora. Ei. Deixa eu começar pela versão que diz que ele pegou um caco de telha. Telha fala de quê? Cobertura. Espera aí. E Jó aliviava as suas feridas com um caco de... Qual a lição que eu aprendo aí? A lição é essa: o fato de você estar quebrado, o fato de você estar em pedaços, não significa que você deixou de ser a cobertura que você sempre foi. Quantas vezes você esteve em pedaços, mas mesmo assim foi cobertura para alguém. Quantas vezes você esteve em pedaços e mesmo assim foi alívio para as feridas de alguém. Não, e outra, Jó está quebrado. Diga: Jó estava quebrado. Aí no pior momento da vida de Jó, Deus coloca alguém mais quebrado do que ele no caminho dele. Pergunta para mim: pastor, por que Deus não colocou alguém inteiro no caminho dele? Vou te responder, sabe por quê?
Porque só conhece a dor de quem quebrou. Não, vou falar de novo. Só conhece a dor de quem quebrou. Quem já foi quebrado. Alamanta seba churibiandaraia. Está quebrado, mas continua sendo alívio para alguém. Quantas vezes você chegou à igreja precisando de um abraço, e quando tu mais precisou de um abraço, tu abraçou? Quantas vezes tu chegou na igreja precisando de uma mão amiga, e quando tu mais necessitava de uma mão, tu teve que estender uma mão? Quantas vezes tu precisou de um alívio, e mesmo precisando de um alívio, Deus te usou para aliviar alguém? Tem explicação para isso, pastor? Tem. Me prove, vou lhe provar. O fato de você estar quebrado não significa que você não pode deixar alguém inteiro. Pega na mão desse crente que está do teu lado e diga assim, ó: quantas vezes você deixou alguém inteiro, mesmo estando quebrado? Quantas vezes tu cantou, tu pregou, tu profetizou, tu expulsou demônios, tu fez aquilo que tu mais ama fazer, mesmo estando em pedaços. Você é um caco de vaso quebrado. Ou seja, mesmo você sendo um caco, isso não significa que você deixou de ser um vaso. Essa é a maior raiva do diabo. Que você nunca deixou de ser o vaso que você sempre foi, por causa de um problema, por causa de um levante. Oh, meu Deus. Ainda falando sobre pedaços. Ainda tem mais? Tem. Não vou falar. A Bíblia diz, lá em Josué capítulo 7, que a muralha caiu. Diga, a muralha. A muralha caiu. Para muita gente, o maior milagre que aconteceu em Jericó foi a muralha ter caído. Mas para mim, o maior milagre que aconteceu em Jericó não foi a muralha ter caído. Para mim, o maior milagre que aconteceu em Jericó foi a casa de Raabe ter permanecido de pé. Meu Deus. Eu não estou dizendo que a muralha ter caído deixou de ser um milagre. O que eu estou querendo dizer é que não tem milagre maior do que uma casa permanecer de pé. Agora pega essa. Se o texto diz que boa parte da muralha caiu, a pergunta que não quer calar é esta: o que segurou a casa dela? Pergunta para mim, pastor, o que segurou a casa dela? Vou te responder, sabe o que foi? Um pedaço de muro. Levanta a mão que eu vou profetizar. Quantas vezes você esteve em pedaços, mas mesmo estando em pedaços, nunca deixou a tua casa cair.
Aleluia. Quantas vezes você esteve em pedaços, mas você aguentou as pontas, e foi uma espécie de coluna. E o diabo dizendo: vai falir, vai divorciar, não se levanta mais, acabou. Mas mesmo estando em pedaços, Deus te deu força, e a tua casa continuou de pé. Não, eu vou dar 30 segundos aqui, só para me ver onde é que está a geração de homens e mulheres que nunca deixaram a casa cair, mesmo estando em pedaços. Vai, olha aí, 30 segundos. Vamos incomodar o inferno agora. Vamos abrir a boca e dar glória a Deus. Lembra aquele dia que tu saiu desesperado de casa dizendo: eu não tenho para onde ir, eu não tenho a quem pedir, eu não tenho nenhuma porta para bater. Foi nessa hora que Deus falou contigo e tu arrumou força da onde não tinha e disse: eu não vou deixar a casa cair. O vento passou e você continuou de pé. A tua casa permaneceu de pé. Os teus negócios permaneceram de pé. Os teus projetos permaneceram de pé. A tua vida espiritual permaneceu de pé. O teu casamento permaneceu de pé. Peraí, tu vai ficar parado aí? Tu vai ficar aí estacionado? Ou vai levantar as mãos e abrir a boca nessa noite? Tá de pé, tá de pé, tá de pé, tá de pé, tá de pé. Não, eu quero que você profetize para quem está no seu lado aí. Profetiza para no mínimo 3 pessoas. Tá de pé, tá de pé. Diga: a casa não caiu. Diga, diga: a casa não caiu. Meu Deus. Abachuriaça. Meu Deus, desceu o mistério aqui, ó. Tem crente aqui que está pegando fogo. Tem crente aqui que está com o altar aceso. Tem crente aqui que está cheio da autoridade de Deus, está cheio da unção. Mas só Deus sabe como a alma está em pedaços. O diabo que sai do meio, o teu altar vai permanecer de pé. Se tu recebe essa palavra, faz alguma coisa, minha filha. Faz alguma coisa, meu filho. Se quiser se levantar, se levanta. Se quiser pular, pula. Se quiser profetizar, profetiza. Se quiser falar em línguas, fala. A tua casa está de pé. Gente, tem um renovo descendo aqui agora. Eu vou fazer do jeito que Deus está me orientando aqui agora. Deus vai começar a destravar o que estava travado aqui agora. Deus vai começar a remover as cinzas
que estavam impedindo de você pegar fogo com mais propriedade. Ei, a escolha é sua nessa noite. O que é que você vai alimentar? O fogo ou as cinzas? Eita, desceu um negócio aqui. Não, porque tem gente que não alimenta o fogo, tem gente que alimenta a cinza. Cinza é o retrato de algo que um dia esteve aceso e hoje não está mais. Cinza é o protótipo de algo que um dia pegou fogo e hoje não pega mais fogo. Ei, a espiritualidade de ontem não sustenta a batalha de hoje. Eita, a oração de ontem, ela foi poderosa para ontem. O culto de ontem foi importante para ontem. A presença de ontem foi suficiente para ontem. O que Deus tem para você hoje é algo mais real, mais intenso. Até quando você vai ficar alimentando o passado? A coisa que Deus já transformou em cinza, mas você ainda trata como fogo. Eita. Toda vez que você dá energia ao que já terminou, você reduz o espaço para aquilo que está nascendo. Até quando você vai alimentar dores que Deus já tratou? Até quando você vai alimentar culpas que Deus já perdoou? Até quando você vai alimentar pesos que Deus já removeu? Ah, mas no passado eu era assim. No passado eu falava em línguas. No passado eu profetizava. No passado eu vivi isso. Para de alimentar cinza. A partir do momento que você começa a alimentar em cinza, você vai viver de um memorial. E o que tem de altares que só tem história, mas não tem fogo. Oh, meu Deus. Altares que vivem de passado. Deus quer saber como é que está a tua vida hoje. Ainda pega fogo? Ainda profetiza? Ainda tem aqueles secretos que você um dia teve? Ainda se levanta nas madrugadas? Ainda jejuma? Ainda chora? Ou tu perdeu a sensibilidade? Deus está olhando para alguns altares aqui. Está dizendo: você está muito inteiro. Oh, meu Deus. Você está inteiro demais. Quando tu estava quebrado, tu pegava mais fogo. Quando tu estava quebrado, tu orava mais. Quando tu estava quebrado, tu buscava mais. Quando tu estava em pedaços, tu se levantava nas madrugadas. Vai alimentar as cinzas? Ou vai alimentar o fogo?
Para Deus colocar um fogo novo no teu altar hoje, tu vai ter que parar de alimentar algumas coisas que não vale a pena você alimentar. Remove. Tira a cinza. Esquece o passado. Arranca esse peso da tua mente, da tua consciência. Deus já te perdoou. Para de ficar alimentando esse peso. Deus já curou o teu altar. Deus já restaurou. Vai viver pro resto da vida alimentando aquilo que Deus já queimou, aquilo que Deus já consumiu, aquilo que Deus já purificou. Não, eu vou falar de novo. Já foi purificado. Não, vou falar mais uma vez. Já foi purificado. Aleluia. Isso aqui é para quem crê. Encerra agora. Eu estudando sobre o altar do holocausto, eu percebi que no tabernáculo, o altar do holocausto, ele ficava localizado num ambiente que não tinha cobertura. O altar do holocausto ficava no pátio, ou seja, ele não ficava onde tinha a cobertura do tabernáculo, ficava do lado de fora. Meu Deus, pastor, não peguei ainda não. Levítico 6,13. E o fogo arderá continuamente, e no inverno. Se não tinha cobertura, como esse altar permaneceria aceso na estação do inverno? Porque a vida, ela é feita de estações. Tem hora que você está pegando fogo, mas tem hora que você está numa frieza, numa gelidez. Sabe o que Deus está mandando falar para você? Independente das estações que você esteja vivendo, independente da frieza, vivemos um tempo difícil, vivemos um tempo de frieza espiritual, aonde o maior milagre que pode acontecer na vida de um crente não é uma porta se abrindo. O maior milagre que pode acontecer nessa última hora na vida de um crente é ele permanecer com o altar aceso na estação do inverno. Não era para ser assim, mas é uma realidade. Continuar aceso em meio à frieza tornou-se um milagre. Ai, ai, ai. Meu Deus. A frieza está querendo tomar de conta dos nossos altares. Mas eu quero saber, aonde é que está a igreja? Onde é que estão os líderes? Onde é que estão os profetas, as profetisas, os
os vasos, os pregadores, os cantores, que não vão ficar de braços cruzados e ver o altar se apagando e não vai tomar uma atitude. Oh meu Deus. Pega na mão desse crente que está do teu lado e diz aí: vai viver de passado? Vai alimentar em cinzas? Vai viver de experiências passadas? Ou vai alimentar o fogo para viver o novo de Deus?